boa noite, meu povo. Aí, boa Amanda, noite. Tá me ouvindo tá direitinho? me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Vou aumentar A aqui. imagem, eu estou te vendo. Ah, deixa eu virar. Estou vendo, a imagem está com uma... Agora estamos vendo você. Cheguei. Que legal, muito bom. Povo, tem algumas pessoas já chegando por aí, né? A gente fica E feliz. Estou vendo ali Zuca Show. Zuca Show é meu pai, radialista. É difícil, as letrinhas são muito miudinhas para estar vendo ali, mas acho que Karen também está por ali também. tá. Mas diga lá, minha amiga, como é que você está? Eu tô bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, 15 de outubro, olha aí. É, Dia do primeiramente, né? professor. Parabéns pra nós, né? Para nós, que você também é uma grande professora e só está começando, né? É, tamo no caminho aí, né? Vamos lá, deixa eu ver quem mais tá entrando. Hoje foi aquele dia de correria, passei o dia inteiro fora das redes sociais, porque se a gente não fizer isso, não se policiar, a gente não consegue produzir. Aí foi um daqueles dias Sim. que eu, peraí, vou sair um pouquinho das redes sociais, já desativei tudo. Aí eu ativei praticamente agora, quando eu ativei, veio aquela avalanche de notificação, né? E eu digo, cadê a Amanda, né? Foi olhar o horário, meu, de 7 horas, nada para chegar por Sumi. aqui e vamos fazer esse bate-papo, essa conversa aí gostosa. Falar sobre música, falar sobre educação musical, sempre me encanta muito. Sempre muito bom. Sobretudo quando a Uhum, gente tem esse formato pensando na inclusão, né? A música para todos, né? Acredito que assim, o ensino, é claro que a gente sabe, ele deve ser, tem que ser para todos, né? uhum. Mas aí, Amanda, estou à sua disposição. Então, deixa eu só esclarecer uma coisa. Tem algumas pessoas aqui que eu tô vendo que são alguns seguidores que me conhecem de perto, mas que só conhecem a Amanda, a aluna de música, né? Então, deixa eu só esclarecer. Gente, eu sou monitora, faço parte de um projeto na UFPE chamado Pro Bem do CAC, né? E a gente está promovendo uma série de lives que chama Tópicos Inclusão e Acessibilidade, onde a gente fala justamente sobre inclusão e acessibilidade, né? E essas lives agora estão sendo promovidas no meu perfil, né? Para quem está chegando e não está entendendo nada, mas o que é que ela vai falar? Então, é, em específico, essa série, essas lives que eu vou começar a fazer aqui pelo meu perfil, vai ser para a gente falar um pouquinho sobre uma área que eu faço parte enquanto usuária, mas também é uma área que eu me interesso e que eu dei início também a pesquisas sobre. E hoje, né, a gente vai falar, para iniciar assim, com chave de ouro no meu perfil, a gente vai conversar com o professor Cristiano Cabral, um amigo queridíssimo, meu professor para sempre, e amigo também, para a gente falar um pouquinho da educação musical inclusiva, né, e esses saberes necessários à prática docente, né. Então, professor Cristiano, seja muito bem-vindo em nome do ProBem, né, em nome do Departamento de Música, em nome da Obrigado. coordenadora Viviane Louro. Tenho certeza que vai ser uma live riquíssima e com certeza muito proveitosa e de uma forma bem descontraída, né, para levar um pouco de leveza nesse momento tão difícil que todo mundo está enfrentando. Então, é sempre bom a gente trazer um pouquinho de leveza nas nossas conversas, nas nossas discussões. Então, é isso. Quer se apresentar? Claro, claro. Vamos apresentar aqui. Você fez sua apresentação. Isso, né? Foi estudante do conservatório, agora aí na Universidade Federal de Pernambuco. A gente fica muito feliz. A Amanda, que ali foi minha aluna também lá no conservatório. Hoje aqui é uma parceira, uma amiga, né? Uma amiga de trabalho. Em breve vai estar se formando também em música como professora. Se Deus E já quiser. está exercendo também essa função. Muito bem. Para os que não me conhecem, Cristiano Cabral, né? Sou professor de música já tem um bom tempo, mais ou menos assim uns 25 anos dessa história começou lá atrás. Eu sou moreno, né? Eu tenho barba, eu sou calvo, cabelo curto, uso óculos de grau, eu estou com uma blusa azul, a cor azul. Aqui à minha frente está aqui o teclado. Tá, eu estou no meu espaço, no meu cantinho aqui, que é para as aulas de música. Então fica aqui o teclado, aqui atrás eu tenho uma prateleira com alguns livros, né? E tem umas outras ferramentas aqui, um violão aqui próximo ao que estão visualizando aí.
Muito bom. Como é que Cristiano começou essa história de música? Como foi, Amanda? E aí, Amanda? Como é que Como você acha será? que foi? Como é que foi essa história aí? Lá vem Ah, história, viu? Lá vem história. como E tem será? gente da família aí que tem culpa nessa história aí, muita culpa. E uma culpa gostosa, uma culpa saborosa aí, amigos chegando aí também. Hum, Veja só, eu sempre criança, eu gostei muito de música, muito. E muito estimulado em casa com meus pais, né? Minha mãe gostava muito de cantar, ainda gosta, e canta e tem uma voz belíssima, né? Concorreu a premiação em programa de TV e ganhou, né? ai, que Naquela legal. época, o chamado Meu Bairro é o Maior, e ela foi vencedora representando o bairro do Arruda. Então, crescer ouvindo aquela voz e o quantitativo de discos que chegavam lá em casa por meu pai sempre estar trazendo, né? Ele trazia da rádio, trazia o que ele ganhava de cantores, de compositores, né? E também comprava. Então a gente teve esse estímulo musical muito grande em casa e está sempre ouvindo música. E eu dizia, eu quero tocar piano, eu quero aprender a tocar piano e quero ter uma fazenda. Eu até brinco e sempre digo, a fazenda não chegou ainda, sabe, Amanda? Mas vai chegar. Mas piano já toco. Amanda, não chegou ainda não a fazenda, né? Nisso, o meu avô, por parte da minha mãe, pai da minha mãe, Alonso Cabral, tinha um instrumento chamado escaleta. Ele também tocava também cítara, né? Esse instrumento, a escaleta, que é aquele instrumento de teclas, de sopro, ele chegou até lá em casa, né? Depois que meu avô partiu, né? E esse instrumento ficou lá em casa. E quem tocava muito esse instrumento era meu irmão mais velho, ele sempre, Josemar, né? Ele sempre estava tocando e quando eu ouvia aquele instrumento, eu queria brincar também com aquele instrumento. Então isso só fez me incentivar mais ainda para a música e foi ali que eu fui descobrindo, né, essa paixão por música e começo a estudar na escola de música. O Centro Criatividade Profissionalizante de Música, né, de Recife, né? É um centro de música, como é carinhosamente chamado, que fica ali na Rua da União, acho que alguns amigos aí devem conhecer. Muito bem. Então lá eu começo a estudar piano e já estou numa idade, 17 anos, já pensando no vestibular. Então, Amanda, vou eu para o vestibular, para música, e está eu lá na Universidade Federal de Pernambuco fazendo curso de licenciatura em música. Nessa idade, eu já comecei a dar aulas particulares, aulas de teclado, a gente anunciava no jornal, né? E aí apareciam alguns estudantes, alguns alunos querendo aula, isso já era muito bom. Então, começa ali o professor Cristiano, né, com as aulas particulares. Logo em seguida, eu fui, quando passei, já estava cursando a universidade, eu fui chamado, Amanda, para fazer. Na verdade, primeiro teve um concurso de canto coral, para trabalhar com canto coral com umas Ah, crianças da cidade do legal. Recife, do Recife. Isso. E aí eu fiz esse concurso, uma seleção simplificada, e passei. E ali eu estava estreando como professor numa escola, né? Entrar numa turma, né? Aquela turminha para poder trabalhar canto coral. Nesse intervalo de tempo, o professor Custódio me convidou para fazer parte dos professores lá num projeto lá no sertão, lá em Afogados da Engazeira. 6 horas de viagem daqui de Recife, né? E eu passei a ser professor de teoria musical lá do pessoal da banda, né? E também professor de teclado. E quando não tinha um professor de violão, eu era lá o enxerido também a dar aula de violão para esse meu povo que estava iniciando. E aí a gente não para mais, sabe, mano? E aí tem mais Uhum. história. Tem bem mais história. Até chegar onde a gente está hoje, com muito carinho, muito amor, tem mais história. Mas eu estou passando para você, porque a gente fica aí conversando Entendi. mais detalhadamente. Você puxa aí mais, tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa, porque eu vou continuar com essa história. Essa história é nova, tem mais coisa. Então, esse contato com a música veio desde a infância, né? Por causa dos familiares. Sim, sim, Legal. exatamente. Quando a E eu gente acho, chega ali. sim, pode falar. Pois não, pode falar. Não, o que eu ia falar que eu acho muito interessante esse contato que a gente tem com a música, né? Cada pessoa de uma forma diferente, ou às vezes com bastante semelhanças. Mas eu também tive assim, o meu contato também foi desde criança com a música, mas foi de uma forma diferente, né? Existem algumas pessoas da minha família que gostam de música, tocam alguns instrumentos,
Mas eu sou a única que quis me profissionalizar, né? E aí o meu contato com a música, apesar de começar na infância, veio muito por conta própria, né? Eu sempre gostei, sempre tive curiosidade e gostei de ouvir vários estilos e gêneros diferentes. Mas é muito legal esse contato que a gente... Minha sobrinha, por exemplo, já tem um contato totalmente diferente com música por minha causa, né? Já é mais eu estimulo, digamos assim. Na minha época não era muito... era algo espontâneo, não era estimulado. Eu recebi esse estímulo, como eu te falei, né, da minha mãe cantando, do meu pai Uhum. trazendo. Meu pai sempre gostou também, né? Meu pai, ele tem uma ligação muito forte com o samba, com a música popular, no sentido, assim, nas raízes daqui de Pernambuco, muito grande, né? Até hoje no programa dele, porque hoje é sábado, é um grande Sei. defensor do frevo, o frevo toca o ano todo no programa, né? Participação do Uhum. maestro Edson Rodrigues com as cônicas. Então, assim, ele tem essa riqueza cultural, e essa riqueza cultural ele trazia para dentro de casa. Né? Legal. Chegava, né? Ele recebia como premiação os instrumentos de percussão relacionada ao Dia Nacional do Samba, né? Ele ali teve uma ligação muito forte Uhum. com a escola gigante do samba. Então, essa história está dentro de casa, percebe aí? Uhum. Então, ele recebia esses instrumentos, era instrumento para eu mexer também, né? Então, chegava tudo que é Uhum. instrumento, de cavaquinho, a cuíca, tamborim, né? E a gente ali estava sempre ali mexendo. Mas a paixão pelo piano era de ouvir, assim, pianistas como Guimarães, né? E Sei. aí ficava fascinado por aquela música só instrumental, para música só no piano. Então, eu ficava muito fascinado, né? Então, Uhum. eu vim entrar na escola de música, como eu disse, 17 anos. Até então, bem antes, claro que eu poderia ter entrado antes, seria muito bom, né? Maravilhoso. Uhum. Mas antes tarde do que nunca, né? Exatamente. Porque para aquela paixão que era desde criança, passou-se um tempo. Mas meu Uhum. pai me convidou e disse assim, olha, eu passo ali na frente ali na Rua da Aurora e vejo sempre alguns músicos tocando Uhum. alguns instrumentos ali na varanda, a escola de música ali, não quer estudar não, e, claro, e aí a gente foi. E a gente, quando Uhum. entra na parte da faculdade, depois, né, que já é a parte quando a gente estava conversando, contando um pouco dessa história aqui, esse lado do ensinar música não é um lado que vocês... Eu não escolhi isso, Amanda. Amigos Uhum. que estão aqui me ouvindo, aqui, meu povo, eu não disse assim, eu não pensei assim, aí eu quero ser um professor de música. Não, Eu também não. eu fui conquistado pela história. Eu queria tocar. Eu acho que todo mundo que tem esse contato com música, que passa na frente de uma escola de música, não se imagina nem estudando teoria e nem se imagina, de repente, ensinando música. Acho que se imagina Uhum. primeiro tocando. Aquilo que é mais essencial para a criança, para o jovem, para você, independente da sua idade, né? É aquilo essencial que você quer, que você gosta, que você ouve uma música e é tão maravilhoso, e que você ouvir a música que é gostosa, você mesmo tocando, tem um sabor maravilhoso, espetacular. Então, é Uhum. essa essência que você vai sendo levado para tocar um instrumento. E quando você menos espera, você foi chamado para dar aula, você quis, vou ganhar um dinheiro e vou dar uma aula aqui, mas você é Uhum. conquistado. E é Sim. uma paixão imensa da aula de música. Sim. Hoje eu não me vejo fora da educação musical. É. Eu vejo que isso exatamente, ele foi, é um propósito de Deus, ele foi colocando na minha vida, a cada Uhum. passo que eu ia dando, eu ia cada vez mais entrando nesse mundo da educação musical. Uhum. E isso é uma coisa que eu gosto muito de juntar, então eu digo, são pessoas e instrumentos musicais. Isso para mim Uhum. é tudo na vida. Porque dali que eu vejo esses resultados maravilhosos. Porque se esse prazer de eu tocar a música que eu gosto, se eu ajudo alguém a fazer isso também, então isso é sensacional. Não tem como, não tem explicação, não tem assim Uhum. salário que pague esse prazer. É um prazer maravilhoso, entende? Amanda, cada vez mais eu fui entrando então nessa educação musical. Uhum. E é uma coisa, Amanda, que eu sempre me preocupei, mesmo sem saber detalhes, hoje que a gente fala de desenho universal, eu Uhum. sempre dei instruções sobre o que seria um desenho universal, né? É a gente ter, por exemplo, tudo que a gente tem aqui, que a gente oferece, que seja para todos, mas para todos, para o ser humano em sua totalidade.
em sua diversidade, né? Mesmo sem esse conhecimento, sem ter certas leituras, eu me preocupava em a minha música chegar, o meu ensinamento, ele chegar para todos. E como fazer isso para chegar para todos? Então, tinha algumas coisas que me incomodavam. Me incomodava o fato, por exemplo, se uma pessoa surda tivesse próximo a mim, eu não saberia, por exemplo, me comunicar com essa pessoa. E isso aí foi uma angústia minha que foi até bem antes de eu estar exercendo como professor de música. Eu me perguntava, assim, eu não tenho um contato com a pessoa, eu não consigo me comunicar com ela, então eu não via como falha dela, mas como a minha falha de não conseguir me comunicar com ela. Interessante que só depois de muito, mas muito tempo, é que eu fui entrar para fazer cursos de Libras, estudar Libras. E ainda pretendo seguir ainda para ser um intérprete de Libras, que eu ainda não sou, mas tenho já um conhecimento na área de Libras. E como me ajudou e como abriu portas? Porque quando a gente adquire um conhecimento, a gente abre portas para outros tantos conhecimentos e a gente aproxima pessoas. A gente fica sendo como uma ponte para essas pessoas também chegar e adquirir esse conhecimento. Exatamente. Amanda, tem mais história, mas se deixar, eu sou professor, vou falando e não paro. Tem mais coisa. Não, durante a sua fala eu ia percebendo assim, a gente entra nesse mundo do acadêmico e aí a gente vai notando, por exemplo, essa primeiro ponto onde você fala que no início não foi algo, só entrou numa escola de música a partir dos 17 anos. Assim, é o que a gente percebe como em qualquer outra área da educação existe, né? Existe também na educação musical, que é a educação não formal, digamos assim, né? Porque eu também entrei muito tarde numa escola de música, digamos assim. Sim, é verdade. Mas eu tive um contato antes, assim, em bandas, eu cantava em bandas da igreja. Depois aí, muito tempo, acho que passei 3, 4 anos cantando em banda de igreja, depois cantando sozinha, e para só depois entrar num projeto comunitário daqui da cidade para poder ter esse contato realmente, assim, de forma formal, digamos assim, né? Mas é muito legal a gente perceber isso, que assim como em outras áreas, dentro da educação musical também a gente tem essas vertentes. E outra coisa também é essa questão do... não, esqueci, eu acho que eu ia falar alguma coisa em relação... sim, da mudança da escolha, né? Que a gente não escolhe realmente ser professora. E realmente eu também não escolhi, não era o meu intuito quando entrei no conservatório, né? Eu já cheguei lá com o pensamento formado, né? Não, vou fazer bacharelado. Mas aí, conforme eu fui sentindo, percebendo as minhas dificuldades, e eu fui percebendo que talvez, assim como eu, pessoa com deficiência visual, existissem outras pessoas que queriam estudar música e também talvez estivessem passando pelas mesmas dificuldades. Não só no conservatório, mas antes também, que eu já tinha passado muita coisa. E assim, eu até falava disso, eu acho que foi ontem que eu estava falando que em alguns momentos até me foi negado o direito de estudar música mais cedo, né? A minha entrada no conservatório não tardia, não foi por escolha, foi meio que por imposição. Mas conforme aí eu fui percebendo as minhas dificuldades, eu fui mudando o meu pensamento, né? Aí eu fui começando a perceber, não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas, porque com certeza tem outras crianças, outros adolescentes, outros jovens por aí com deficiência visual que gostam de música, que querem se profissionalizar, mas que estão passando pela mesma situação ou vão passar pela mesma situação que eu e às vezes não encontram um profissional que possa ajudar ali, conduzir. Aí foi quando eu decidi, né, na hora de fazer o vestibular, não vai ser bacharelado, vai ser licenciatura, né, e foi... Eu sempre falo isso, foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a melhor escolha que eu fiz. Com certeza, Amanda. Você respira música, você ama música, a gente vê isso. Muito bem. Amanda, eu tenho um ponto que eu vou falar aqui, mas eu vou provocar um pouquinho você, antes de continuar com a minha história. E já que você trouxe justamente essa dificuldade que foi entrar, né, no conservatório, pelo menos uma sentido de você
estaria já pronta para entrar muito antes, né? Mas eu queria que Uhum. você comentasse de algumas dificuldades relacionadas por conta da sua deficiência visual e como é que foi para encontrar, como foi quando você encontra um professor que está estudando Braille, que sabe já um pouco ali de musicografia Braille, que no caso eu ali, que me apresentei a você, e foi aí quando a gente começou a formar ali a sala, uma sala que aí foram entrando também outros estudantes que precisavam dessa oportunidade também em relação à musicografia Braille, para os que estão entrando aqui, que a musicografia Braille é o ensino da Uhum. música, é a parte escrita musical. Todavia, as partituras, todas elas em braille, né? Então, é esse Uhum. estudo. E eu estava ali me prontificando, estava abrindo essa porta ali. Mas eu queria ouvir de você, eu acho que eu não ouvi até hoje, né? E aí estou provocando, poxa, aí na frente do cara, não vai falar mal do cara, né? Mas aí eu estou Não, provocando de porque jeito. a partir que você fala, eu continuo com essa história. E uma outra coisa, depois que eu continuar a história, eu queria que ficasse assim bem ligada ali, como você está a parte do áudio, ele está percebendo bem, tem algumas colocações de alguns amigos ali, e Uhum. possa ter alguma pergunta também. Eu estou te pedindo isso porque a posição que está o celular para mim aqui, eu não consigo enxergar direito ali o que o pessoal está escrevendo. Como você está ali com a parte ali, acho que está percebendo tudo isso aí em áudio, você pode Tô. fazer intervenção, tá bom? E jogar Tá. ou uma colocação, que alguém postou aí, para a gente fazer isso bem interativo com todo mundo aí. Tá certo? Mas primeira provocação, vai lá, minha amiga. Então, é, foi um alívio, né? Assim, foi digamos, vou usar essa frase clichê, mas foi uma luz no fim do túnel, vai. A gente vinha, né, chegar e perceber que você, aí, primeiro, não tinha ninguém com deficiência visual, você meio perdido ali, e meio que, né, eu aprendi a musicografia de forma autodidata, né, e só depois, hoje, que eu tenho um curso, realmente fiz um curso, mas na época que eu entrei no conservatório, eu aprendi porque eu precisava justamente entrar no conservatório. E aí eu fui pesquisando sozinha musicografia para poder saber ler pelo menos o básico de uma partitura em braille, né? E quando chegou em determinado momento, dizer, ó, tem agora esse professor aqui que vai te acompanhar e ele está estudando, ele está buscando para poder te ajudar também, foi tirar um peso assim, né? Porque é meio que quando você entra no lugar e você meio que se torna o seu próprio professor. Quando você entra no lugar e não tem ninguém ali que possa caminhar junto com você mesmo. Eu não gosto muito de usar essa frase, é professor e aluno. Eu acho que é parceria, professor e aluno. Hoje eu percebo assim, Sim, sim. que precisa existir essa conversa, esse diálogo, né? Aluno e professor e vice-versa. Então, quando, né, professor Cristiano chegou, surgiu para mim ali, olha, estou interessado, estou estudando, estou fazendo curso de psicologia, estou estudando musicografia, meu Deus do céu, obrigado, Senhor, porque é, é, acho que foi isso, a sensação foi essa, alívio, de poder, pronto, agora eu posso fazer meu papel assim só de aluna. Eu acho que foi isso. Isso é muito bom, porque a gente abre portas, é como eu digo, e é o tema, é o nosso tema aqui, né? Quais são os conhecimentos necessários para uma abordagem de ensinar música? E eu costumo dizer que não seria só para ensinar música, mas para a tua profissão, olhar o desenho universal. Você é um advogado, você é um médico. Qual é o desenho universal? A gente tem um idioma chamado Libras, uma língua que precisa ser falada por todos. A gente tem sim uma escrita também, o nome dela é Braille, tá certo? Então, a gente tem que sim se aproximar dos conhecimentos da neurociência, porque se a gente trata com pessoas, a gente está falando de cérebro, então a gente precisa entender um pouco, nem que seja um pouco, não é para ser um neurocientista, mas ter uma base que eu conheça um pouco sobre como é que funciona esse cérebro. Quando eu estou ensinando, eu estou trabalhando com cérebros, que ali Uhum, estão assimilando aquele conhecimento ou não, e por que não, né?
Qual seria outra estratégia para chegar para aquele porquê? Então, esses porquês, essas interrogações, na hora que a gente se aproxima de um conhecimento desse, por exemplo, como neurociência, a gente vai ter como saber melhor pisar, caminhar, para poder passar o conhecimento. Não é isso? Então, ter esses conhecimentos, buscar esse material, né, é um dever de todo professor, mas eu acredito que de todo profissional. Você quer vender, não quer vender? Venda. Tem hoje uma questão de você pensar como é que a cor vai atrair, ou o som, a imagem, não é? Então, a gente está falando de neuromarketing. A gente está já entrando em outro assunto aí. Então, a neurociência ela está em tudo. Ter esse conhecimento básico, ela está demais na educação, como um todo. Não é isso? Então, ter esses conhecimentos, eles são importantes. Na hora que eu me aproximei do Braille, interessante que eu estava primeiro fazendo o curso de Libras, lá no CAS, lá em Casa Amarela, né? E começou ali no Barbosa Lima, mas depois teve que ser transferido lá para Casa Amarela. E a gente saía naquela luta ali para ir aqui do Curado, onde eu moro, e ir para Casa Amarela para fazer esse curso. E aí fiz o básico 1, 2, o intermediário e o avançado de Libras. Quando eu estava perto de terminar o avançado, apareceu a oportunidade de inscrição para o Braille. E foi muito bom, porque eu já tinha iniciado o curso de musicografia Braille. Interessante. Houve uma oficina com a professora Fátima Marinho, minha amiga, e eu fiz essa oficina de 4 sábados. Nesse período, eu dava aula para jovens que têm algum transtorno, alguma deficiência intelectual, aula de música, e funcionava ali na Universidade Maurício Nassau. Era vinculado ao projeto Encontro, falei com o Neymar, né, com Margarete, e ali a gente já tinha aquele olhar de como trabalhar música, como chegar aqui para esse desenvolvimento. Embora ainda faltava ainda uma boa bagagem de neurociência na história. E aí é que eu vou buscar depois. Né? Nisso eu saía do curso, das aulas, e já me dava para ter essa aula de musicografia Braille. Passaram então essa oficina, então eu já sabia escrever um pouco da partitura ali em Braille, já sabia ler um pouco da partitura ali em Braille, e isso era gratificante. Então, aquilo que eu já aprendi, por que não passar? Por que não ajudar? Por que não já está passando? Aí eu chego com essa bandeira, olha, eu estou aprendendo. É aí que você conhece o professor Cristiano. Olha, eu já estou fazendo ali, então o que eu posso ajudar? Claro, eu estou falando com um mestre no assunto aí, que é Amanda Moraes. Como ela disse, ela veio pesquisando musicografia Braille há muito tempo, então eu não tinha o que ensinar para ela. Entende aí, gente? Eu tinha como ser ali uma porta aberta para ela entrar mais nessa parte da educação musical. E essa porta aberta, ela escancarou. E entraram, então, mais gente. Entrou um povo lindo que hoje forma a banda Além dos Olhos, do qual a Amanda também faz parte, e eu coordeno essa banda. Né? A gente manda um abraço aqui para os amigos. Aí muita gente, olha aí o nome aí, ó. Amanda Bruna, Bruno Miguel, Felipe, Roberto Cabral, Heloísa, Joabson, Robson, Matheus, Pedro, esse povo lindo. Eles, todos eles com alguma deficiência visual, seja de baixa visão ou cegueira total, são músicos bons, estudantes dedicados, e ali foram vendo que tinha uma porta aberta para poder trabalhar a educação musical, voltado também para uma escrita, para um entendimento, para um acompanhamento, porque aí, quando eu entro para o curso de tiflologia, abre um mundo para mim, Amanda. Abre-se um mundo maravilhoso lá no CAP, porque não era só agora escrever, aprender o Braille. Hoje sou professor do Braille. Inclusive, exerço a função na Prefeitura de Vitória de Santo Antão. Né? Sou professor braillista lá, muito orgulho com os amigos que fazem parte lá também. Veja só. Então, o curso ele é muito completo para entender e para possibilitar melhores ferramentas e caminhos para a pessoa com deficiência visual. Então, a gente estuda em todos os detalhes da parte da impressão, da parte de complemento, orientação, audiodescrição, e isso foi, assim, como eu disse, uma porta maravilhosa que se abre para mim. E, logicamente,
através de mim, eu abro mais portas para ter um acompanhamento ainda melhor. Então, professor, amigo meu, professora, a gente tem aí amigos que estão chegando aí, família que estão aí, né? Como está sendo gravado também. Está sendo gravado? Uhum. Um caso gravado aí, outras pessoas podem estar assistindo depois. Caso não, é o seguinte, gente. Procurem ver quais conhecimentos a mais que podemos adquirir para ser ponte para as outras pessoas. Entende? Não é só eu pensar, agora eu consigo andar e caminhar dentro da minha profissão. Estou confortável e agora eu posso parar e posso sentar e ficar tranquilo. Não. Sempre vai ter alguma coisa para a gente buscar. Sempre vai ter algo para a gente aprender. Após, então, ter o conhecimento de Braille, a ter o conhecimento também de Libras, que me ajudou, por exemplo, estar à frente também, juntamente com o Carlos ali, né? Ajudando, auxiliando o Carlos Alberto, o Carlinho Lua, um projeto maravilhoso que é Instituto Sons do Silêncio. Então, ali eu pude também trabalhar com uma banda, dar aula de teclado, né, para pessoas, para jovens surdos. E, claro, eu ia com um pouco de Libra que já sabia e aprendia mais. Aí tem muito isso que você fala aí, Amanda. A gente chega para ensinar uma, dois, três, vai nos ensinando. É sempre uma parceria. Eu sempre digo, você entra numa sala para dar aula a 30 estarão dando aula a você. Você vai estar aprendendo com eles. E é esse o processo de aprendizagem do professor e é uma constante de estar sempre se renovando. Mas são coisas básicas que não são faladas para a gente na educação. Seria muito bom, Amanda, permita ainda me estender mais um pouco, seria muito bom que a gente, na infância, tivesse a aula da escrita, por exemplo. Estou escrevendo a letrinha A, mas a letrinha A eu já estava fazendo com a posição, e agora estou levantando aqui o meu aqui e fechando, fazendo o formato do A, como ele é em Libras. Aí a criança estaria já também aprendendo. Assim. E que o A também ele é um ponto. Não precisaria explicar detalhe, mas mostrando um ponto, a criança ia assimilando. Seria um sonho ter uma educação que ela fosse já notada, porque essa formação nossa é que ficou muito distante, a gente fica distante dessas coisas. E se a gente está distante, a gente não tem que estar empurrando história para governo, não. Ah, não, mas tem os especialistas, eu não sou especialista, não. Ah, não, mas olha, eu não estudei isso, não, sabe? A gente tem que bater no peito e dizer assim, eis-me aqui. Porque se o meu estudante, ele não aprender música, no caso eu, professor de música, digo isso, tá? Vamos lá. Se ele não aprender música comigo, ele vai aprender com quem? Faça essa pergunta dentro da sua profissão. Se não for com você, vai ser com quem? E se vai ser com outro, aí eu faço uma outra pergunta. Por que vai ser com outras pessoas? Não, mas eu não estou preparado para a formação. Ainda não. Começa a galgar e começa a fazer. Então, começa a estudar Libras hoje ainda. Tá? Começa já a estudar um pouquinho. Ok? Amanhã de novo. Se aproximar dessas ferramentas, desses conhecimentos, melhor dizendo, é abrir portas e criar ponte para outras pessoas. Faça de você o desenho universal, sabe, Amanda? A gente fala no desenho universal, não sei se o Iremar está por aí, o Iremar, que é um sociólogo, né, que reuniu aqui grandes profissionais, eu estou aqui mostrando agora um livro, aqui, do Iremar Júnior, Agentes de Inclusão, reflexões sobre as especificidades das pessoas com deficiência. Aqui tem relatos, tem capítulos maravilhosos de diversos profissionais falando da parte de inclusão, inclusive de música, escrito aqui por mim. O sociólogo Iremar, eu não sei se ele está aí, mas ele é um cara que puxou essa bandeira e que fala muito desse desenho universal. Olha, se ele fala, ele defende esse desenho universal, como a gente precisa. Os espaços estão prontos para a pessoa, num todo, a pessoa com a sua totalidade. Eu chego num restaurante, será que o restaurante está pronto para atender todas as pessoas? Vamos pensar agora, por exemplo, os seus talheres, eles estão prontos para também uma pessoa que tem alguma deficiência física que não consiga pegar de forma convencional a parte da colher ou do garfo. Será que está pronto? Nós temos o menu em Braille,
Será que nós temos um garçom que ele também é intérprete de livros para atender lá no restaurante? Eu estou citando um restaurante que pode ser grafino e fazer esse investimento. Agora, você imagina que nós estamos em relação ao banco, em relação às outras, tantos profissionais, a tantos outros milhares e milhões de recepcionistas e repartições que não estão preparadas para atender. Nós não nos preparamos, mas a gente não pode mais esperar. A gente precisa ter atitude. Exatamente. Eu trabalhei no conservatório de 500 professores de música, mais ou menos. E muitos maravilhosos professores. Grandes amigos, grandes amigos. Tem duas perguntas aqui. Opa, vamos lá. Só um comentário rápido. Professores que chegaram a dizer assim, ó, comentário rápido. Mas eu não estou com essa especialidade. Eu sinto, eu sei que há esse receio, esse medo. Mas, gente, a gente precisa quebrar isso e dizer assim, ó, ele vai aprender comigo. Vamos lá, o que eu posso ajudar, eu vou construir isso junto. Pode falar, mano. Estou num golinho d'água aqui, pode falar. Exatamente. Tá aí o exemplo do professor Geraldo, né? Não sei se ele está assistindo, mas foi mais ou menos isso, né? Meteu a cara lá, foi com a cara e a coragem e disse, não, vou dar aula a ela aí, né? E cá estou eu. Então, tem uma pergunta aqui, Cadina pergunta se... Vou começar de trás para frente. Tem Cadina e tem Sabrina. Cadina pergunta se precisa saber musicografia braille para estudar no conservatório. Acho que foi voltada para mim, porque eu acho que em algum momento eu falei, né, que eu estudei musicografia braille. Então, não precisa. Foi uma coisa muito minha, porque eu sou, assim, muito exigente comigo mesma. E foi uma coisa pessoal minha. Eu queria chegar lá sabendo pelo menos o básico para ler uma partitura. Até porque eu estudei um ano antes, eu comecei a estudar, né, me preparar para fazer o teste. Já estava estudando um ano teoria musical nesse projeto, e os outros alunos liam partitura. Eles estavam tendo a aula de teoria musical com tudo que tinha direito também. Eu queria ter esse direito de ler minha partitura, né? Então, assim, no começo, o professor que me dava aula, ele não sabia nada de musicografia, mas aí ele se dispôs a me dar aula e ele me fez, eu me lembro que, assim, a primeira coisa que ele fez foi descrever um pentagrama mesmo para mim, né? E me fez memorizar as 5 linhas e os 4 espaços. Então, a minha aula era muito oral, digamos assim. Ele perguntava onde estava uma nota e eu dizia, tá em tal linha, mas eu sabia que aquilo não era a forma que um deficiente visual tinha para estudar música. Então, aí eu fui por conta própria e estudei musicografia, mas não é que é obrigatório para entrar no conservatório. Mas como eu já ouvi outras pessoas dizendo, para estudar nos conservatórios, o ideal é que você saiba ler partitura, né? Assim, lógico, pelo menos os adultos, né? Na iniciação. Mas aí foi uma coisa minha, tá? A de Sabrina é para o professor Cristiano. Deixa eu botar aqui. Pois não. Você considera que a ética e a humildade são saberes necessários à prática docente e da educação musical inclusiva? Uau! Sim. Sabrina. Claro. Gente, sempre nós temos a questão da humildade, ela sempre vai existir, tem que existir em qualquer profissional. Ética, sempre, sempre. São coisas que vão andar junto com o cidadão, é a formação do cidadão. Isso. Antes de eu ser professor, eu sou profissional, eu sou o cidadão. E essas questões são valores que eles têm que andar e caminhar junto, somando com o profissional e com o cidadão. Não é? Se é isso que o professor também passa, né? Esses valores, eles também são somados na educação também. Obviamente, a gente tem esse somatório dentro de casa, mas o papel do professor, ele é primordial. Por isso que professores têm que ter uma consciência muito, muito forte do quanto eles são importantes para a formação das pessoas e como eles são pessoas a serem seguidas. A preocupação na questão de trabalhar de forma ética, de trabalhar com humildade, de mostrar valores, né? Então, isso é uma importância muito grande para a formação desses jovens, da criança, do adulto, e for.
se inspirar pelo professor. Hoje foi um dia que eu estou falando isso aqui, estou me lembrando de quantas mensagens eu recebi de ex-estudantes, ex-alunos de muito tempo atrás, né? E a gente se emociona, né? Porque a gente vai vendo assim, e dentro das falas deles, muitos deles não citaram somente a música, citaram isso aí agora, sabe? Uma delas, por exemplo, mandou uma mensagem dizendo, agradecendo por tudo que tem aprendido em música, que hoje ela faz o uso na igreja, tocando comigo, que aprendeu comigo, Uhum. mas ela abre um espaço e ainda vai falando de valores também que ela aprendeu em relação Exatamente. à educação, à questão de paciência, do amor, né? Da preocupação que a gente tem, que a gente trabalha, que a gente quer uma construção para esse jovem de uma forma total. Não é que... eu sempre digo para os meus estudantes, principalmente quando a música é aula de arte, específica parte de aula de arte, eu sou professor do Colégio Multivisão e Uhum. também do Colégio Alfa, faz parte aí também desse maravilhoso aí, Grupo Alfa, e com muito amor também no Colégio Multivisão já há 10 anos. E a gente tem essa oportunidade de trabalhar tanto como o arte ou no Alfa, que já é chamado como música mesmo, a disciplina é música, mas a gente tem uns estudantes ali, não é para dizer assim, olha, você vai ser um músico. A pretensão não é essa. A pretensão é uma educação musical que ela vai ajudar e desenvolve o ser humano como um todo. Uhum. Não existe um saber no mundo que consiga acionar mais áreas ao mesmo tempo do cérebro, como a música. Bote isso, gente. Preste atenção. Exatamente. Não existe. Então, por esse motivo que a neurociência se debruça, que busca cada vez mais pesquisas na área de música, porque consegue fazer em relação a um transtorno. Daí nós estamos com musicoterapeutas aí, né, renomadas, né, como Cada, né, minha amiga, né, estuda comigo aí também música e neurociência. Então, veja que é, a parte da educação musical, o ensinar música, o passar qualquer outra disciplina, ela vai junto com outros valores. E claro que é primordial, cara, esses valores da ética, da unidade. Mas, acima de tudo, Sabrina, né, estudou comigo lá Isso. no CAP também. E também foi para estudar no conservatório, mas depois teve que trancar, porque, ó, parabéns, fazendo aí o curso de pedagogia, não é isso? Então, Sabrina, não é somente passar a educação musical, mas passar a educação musical com esses valores que você está falando aí. Ele está sempre atento para esses detalhes. Uhum. Aí ela pergunta É outra. só um detalhe rapidinho sobre ali, quando o Tá. cara comenta, realmente, cara, não tem, né? A parte da musicografia braille não é uma exigência, tá? Uhum. No entanto, o formato hoje aí no conservatório precisa, claro, crescer mais, mas a direção e coordenação tem trabalhado para isso, professores ali trabalhando, buscando, a gente fica feliz quando deixou uma porta aberta ali, né, nesse trabalho lá, e a gente tem, assim, um gerente de ensino hoje, o Rodrigo Leite, que é muito atento para detalhes, e a gente tem certeza que vai desenvolver muito para ter, sim, mais especificamente o trabalho da musicografia braille mais forte dentro do conservatório. Seria dizer que também o estudante teria que conhecer já a partitura para poder entrar. Não. A gente Uhum. tem aí o estudante que vai entrar, se ele tem alguma deficiência visual, que ele aprenda a musicografia braille. No caso, se for cegueira total. Se for baixa visão, ele aprenda conforme nas fontes necessárias para sua baixa visão. Uhum. Pode falar, Ana. Porque se for assim, vai ter que exigir de todo mundo, né? Com ou sem deficiência, vai ter que exigir de todo mundo lendo partitura. Então, Uhum. Sabrina pergunta como você percebe hoje essa relação professor-aluno dentro da educação musical inclusiva. Bom, a relação estudante, professor, professor-estudante, aluno, como queira, ela é uma relação que ela está mais aberta. Houve o tempo que isso era mais fechado em questão da comunicação entre professor e estudante. É que o mundo hoje, a comunicação, ela está bem maior, né? A gente está aqui, eu converso com a Amanda muito pelo WhatsApp, a gente conversa ali pelo Instagram, então a gente tem acessos que são mais rápidos. A gente só tem que perceber que essa comunicação, esse diálogo, essa interação entre estudante e professor, ela tem que existir, por um lado, que a gente enriqueça
com a confiança, o apoio e o respeito, entende? E não a gente se deixar levar de uma forma que se dissolva isso. Ética, humildade, respeito de ambas as partes vão ter que sempre existir, para que o conhecimento, para que a profissão, para que o estudo, a aprendizagem consiga fluir. Mas é interessante, e quando a gente fala em aprendizagem, a aprendizagem ela vai ser muito mais fácil com aquele professor que eu consigo ter uma relação de comunicação melhor. É muito mais fácil a gente aprender com alguém que a gente gosta, entende? Porque tem uma questão já do emocional. Então, eu até peço sempre para, quando eu estou em contato em reuniões com os pais, puxar esse linkzinho aí agora, com os pais, conversando sobre os pequenos, meu povinho, né? Eu chamo de meu povinho, né? Os pequenininhos que estão ali com a flauta, com a percussão, e a gente está falando sobre música e comentando, aí eu pergunto a eles, pais, vocês perguntam como é que eles estão, pede para eles tocar um pouco, fala de música com eles, porque a pessoa que eu amo, quando pergunta sobre aquilo que eu estou fazendo, então quer dizer que aquilo tem uma importância muito grande para mim. Uhum. E é isso, não é só na música. Isso é para português, é para ciência, é para geografia, é para matemática. Quando a gente se aproxima. Se tem esse valor que dentro de casa, a família, ela tem esse papel e essa importância nessa construção, com o professor, não é diferente. Eu gosto muito do Suzuki, e ainda estendendo dentro da sua pergunta, muito importante, Sabrina, eu gosto muito do Suzuki, né? Que trouxe essa metodologia, que é até criticada por alguns, enfim, mas eu gosto quando ele fala do não musical, né? As ocorrências na sala de aula que não são musicais, mas é o pequeno que chegou e foi mostrar que arrancou o dente, é aquele que está com a cara de sono, é aquele que está ali aborrecido por alguma coisa. Então, esse olhar do professor para as questões, os reflexos não musicais, ele tem uma importância muito grande nessa interação. E aí, saber moldar, saber dar a aula, ou total, ou menos, ou ir por outros lados e uma rápida conversa, ela tem uma importância muito grande para aquele estudante. Porque o olhar que ele tem para o professor, ele passa a ser de maior confiança e afeto. E afeto, ele vai proporcionar as questões emocionais. E na hora que a gente trabalha com a parte da emoção, é muito mais fácil aprender, porque memorizar precisa de ter emoção. A emoção vai ser um ingrediente muito forte para que isso se consolide com a forma de memória. Aí a gente armazene isso no hipocampo e consiga recrutar muito bem essas memórias desses aprendizados quando elas são repletas de emoções, de algo que nos tocou. Então, primeiramente, o professor ele tem que ter sim uma relação buscando respeito para com aquele estudante, tá? Existe ali realmente a parte de a gente trabalhar dentro dos limites, mas um limite em que eu possa visitá-lo de uma forma não musical, entendê-lo, e ao mesmo tempo esse também venha buscar. Então, é um jogo de cintura, vamos dizer assim, minucioso e precisa de muita cautela e muito olhar, muita calma para estar vendo esses detalhes. Isso aí, independente de idades. Concordo plenamente, né, que acho que essa relação, lógico, tem que haver o respeito como em qualquer outra área, né? Mas eu acredito que é muito importante ter essa afetividade. Eu, por exemplo, eu já cheguei a evitar algumas disciplinas por não me sentir bem com o professor, né? E eu participei de alguns eventos falando sobre educação inclusiva, não musical, mas no geral, assim, entre agosto e setembro, e uma das a pergunta que assim mais me faziam era o que é que pode ser feito para tornar um ambiente, a relação professor e aluno dentro da educação inclusiva, tornar um ambiente melhor, Amanda? O que é que tu acha que falta? Comunicação.
Eu acho assim que a gente tem hora que cobra tanto, porque tem que ter inclusão, tem que ter acessibilidade, lógico que tem que ter. Mas eu acho que se a gente começasse por coisas que estão ao nosso alcance, já é um grande passo. E para mim, eu acho que o que já está, pelo menos para mim, o que está ao meu alcance, assim, que eu consigo ter um resultado já imediato com todos os professores, desde que eu entrei no ensino superior, é o diálogo. Então, conseguir manter essa comunicação com os meus professores. Eu sei que ambiente acadêmico é tudo sempre muita cobrança, é muita pressão, mas conseguir manter esse diálogo e mostrar o lado, Amanda, não só o lado acadêmico, mas falar também do lado, olha, não tá dando certo, não estou conseguindo, sabe, mostrar o lado humano, o lado afetivo também ajuda muito. Então, para mim, o que conta muito é realmente essa comunicação, essa relação professor e aluno e vice-versa. É uma coisa que eu sempre falava, minha gente, Tem que partir dos conversa, dois. comunicação. Tem que dar. Isso mesmo. Então, cabe aí o estudante que está sentindo as dificuldades, que ele tenha, que ele possa fazer, que ele busque também fazer isso, né? Puxar. O professor vai precisar de ajuda? É uma troca? Então, vem cá, Uhum, professor, vamos fazer assim. Para mim fica melhor assim, que tal? E principalmente se é esse que está com a porta aberta, querendo aprender, querendo fazer, querendo ajudar, querendo aí incluir, a gente tem que ser também uhum, facilitador, né? Buscar isso aí. É um processo, a gente está muito engateando ainda em relação à educação isso. inclusiva, mas tem muitas coisas boas acontecendo, como, por exemplo, fazer lives assim, são importantes para a gente refletir. Vendo ali uns coraçãozinhos, coração eu posso ver ali de Nália Duana, minha filha, violinista, né? E a gente abraça aí, manda um beijo também para Thales Jean, meu filho, e Dharma Sumaya, vai completar agora dia 17, é sábado agora. A família tá Eita, por aí, ó, mano. Tem uma turminha boa por aí. É cheio de música, viu? É cheio de música a aqui em casa. coordenadora Não também está por sei, aqui, ó. Cheiro, Vivi. eu não sei quem foi o culpado nessa história, sabe? Um beijão para minha Quem esposa será? também, que deve estar aí ouvindo, tá com a gente também. Mais alguma pergunta, mano? Mais alguma coisa? Fica de olho no relógio aí, porque É, tu tá por dentro aí, né? verdade. O comando é teu, diz Já deve, aí. já deve ter me perdido. Nem sei mais de quantos minutos estão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui no relógio, tô vendo aqui 8 horas, 8:02. Eu É, não lembro que então hora já não tá na ligou. hora mesmo, Tá né? bem mais para beijão pra tu. Olha, É. Bom, então é isso mesmo. Já vai fazer uma hora mesmo. a gente passaria 2 horas brincando, né? Conversando É. tanta coisa que a gente vai lembrando. Mas esses são, assim, aspectos necessários, importantes para a nossa construção como professor de música e eu estendo para outras profissões, né? Uhum. Nós temos duas línguas aqui no Brasil. Nós temos aqui o português, nós temos Libras, né? Temos outras tantas línguas indígenas que aí é uma outra história que a gente culturalmente isso foi deixando para lá e com tantas palavras riquíssimas dentro do É. tupi, do guarani, né? Enfim, mas é uma outra história. Mas assim, dentro desses dois grandes mais falados aqui, português e Libras. Então a gente precisa aprender Libras, tá? Estou dizendo, não sou intérprete de Libras, mas o Uhum. pouco que sei, o pouco que aprendi, consigo ter uma comunicação, consigo puxar, ter essa pessoa mais próxima, consigo atender de uma forma e aprender mais com também a pessoa surda que ali está se comunicando comigo. A gente precisa ter esse conhecimento. Uhum. Conhecimento da parte de Braille, conhecimento de detalhes sobre, desde nomenclaturas, desde saber detalhes sobre a pessoa cega ou com baixa visão, ela tem uma importância grande também para que você também seja ponte para as pessoas buscarem os conhecimentos cada vez mais